iniciando mais um Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. E hoje quem está aqui com a gente é a doutora Isabel Cristina Souza Cagnin, conversando sobre acupuntura. A Isabel, é um prazer, Isabel, você estar aqui hoje. Depois de tanto tempo, consegui que você estivesse... Eu sei que por muitos compromissos os nossos horários não batem muito. Com certeza. Né? E muito obrigado mesmo, muito obrigado por estar aqui. É um prazer também para mim poder passar um pouco de acupuntura para a população, né? Conhecer um pouquinho sobre acupuntura. Isso. Isabel, eu geralmente no início, eu gosto que o profissional se apresente, fale sobre a sua formação, sobre a sua especialização. E você é muito importante, porque a nossa caminhada é de mais de 20 anos. Por aí, então, né? Muita gente... A Isabel, para quem não sabe, trabalha comigo há muitos anos. A nossa formação foi muito junta. Só a faculdade que não fizemos juntas, mas muita gente até confunde, pergunta se somos irmãs, né? Eu até faço só se for gêmeas, né? Porque os anos batem, né? Até a data de nascimento. Até o mês bate, né? Até o signo, né? Até o signo e o sobrenome, né? É isso, e o sobrenome. Fala para mim, quer dizer, para mim não, para o pessoal que está nos assistindo. Fale sobre a sua formação, há quanto tempo está em Cubatão? Bom, eu estou a Cubatão há 5 anos, por volta de 5 anos, né? Eu me formei na Faculdade de Medicina em Santos, me formei em 2000, fiz a residência médica em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro de Pediatria, e em 2005 eu tirei o título de especialista de acupuntura. Isso. Ficamos muito tempo também no ambulatório de alergia, imunologia. Ficamos praticamente 10 anos, né, Isso. no Hospital Guilherme Álvaro. Você mais tempo, eu uns 6 anos mais ou menos, você uns 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos eu acompanhei o ambulatório de alergia. E imunologia, com a doutora Rosana Janico. Então, é uma caminhada de muitos anos. Bastante. Graças a Deus, nunca nem brigamos, né? Não, né? Somos boazinhas. Somos, bastante. Então, tá. Hoje nós vamos conversar sobre acupuntura. Mas antes de entrar na acupuntura, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa. Então, a medicina chinesa, ela existe há mais de 5.000 anos, né? Antes de Cristo. E mais ou menos por volta de 2.800 a.C. foram vistos os primeiros manuscritos, né, sobre a medicina chinesa. É mais ou menos essa época, né? A medicina chinesa, ela se baseia no taoísmo, né? Ela segue muito o taoísmo, que fala sobre a dualidade entre o yin e o yang. O que é o yin e o yang, né? O yin e o yang, ele é o equilíbrio, tá? Então, a medicina tradicional chinesa, ela fala muito sobre o yin e o yang. Ela fala que quando você tem um equilíbrio entre o yin e o yang, você não adoece, ou você leva mais um tempo, né? Enquanto você se mantém em equilíbrio, você se mantém bem. O que é o yin e o yang? O yin e o yang é o frio e o quente, é o choro e o sorriso, é o preto e o branco. Né? Então, quando você mantém esse equilíbrio, você dificilmente desencadeia as doenças. Isso. E é isso que fala a medicina tradicional chinesa. E além da acupuntura, tem outras formas que se trata pela medicina tradicional chinesa, né? Tem. Ela tem 4 pilares básicos, né? Tem a dietoterapia. A dietoterapia, eu vou dar um exemplo. O chinês, assim, nós aqui, né? Bom, é no Ocidente. Quando nós temos um filho doente, a gente leva ao pediatra, né? O pediatra passa um remédio, tá? A criança não melhora, a mãe volta ao pediatra, ele muda de remédio. Na China, não, tá? Ele muda a dieta. Então, ele acredita que quando você atinge o equilíbrio através da dieta, você melhora, tá? Nós temos a fitoterapia. A fitoterapia no Brasil, ela não é tão abrangente, ela não é tão conhecida, porque nós não temos muitos dados bibliográficos. Então, acaba a gente não tendo muito conhecimento. Medicamentos não são nem reconhecidos pela Anvisa. Exatamente. Tem alguns que são, mas outros não. Nem são. Então, ela não é muito divulgada aqui no Brasil. Temos a meditação, né? Que é um momento de concentração, é um momento de relaxamento, sem sair do seu meio, tá? E tem a acupuntura. Isso. Então, vamos conversar sobre a acupuntura. O que é a acupuntura?
Então, a acupuntura, houve grande introdução aqui no Ocidente por volta de 1970, que teve o reconhecimento no Ocidente da acupuntura. Em 1980, houveram os lançamentos dos primeiros livros. No Ocidente, né? No Ocidente, como né? você falou, é de antes de Cristo. Mas no Ocidente, né, faz em 1980, que foram lançados os primeiros livros de acupuntura. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a acupuntura como tratamento. E somente em 1995, que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como uma especialidade médica, né? Então, o médico, para exercer a função, ele tem que estudar, tem que fazer, né? Tem que estudar, tem que prestar uma prova, tirar o título, como qualquer especialidade na medicina, como pediatria, como clínico geral, como cardiologista. Atualmente existe, inclusive já se tem residência médica em acupuntura. Em acupuntura. Em acupuntura. Isso. E eu acho que é importante deixar bem claro que é uma ciência que já existe há muitos anos. Só que, né? A partir de que a acupuntura veio para o Ocidente, a medicina, isso é importante, né? A medicina ocidental, ela tem muita comprovação científica. Se não tem uma comprovação científica, não é considerado uma ciência. E hoje em dia temos essa comprovação científica. Todos os métodos de acupuntura, porque antigamente tinha muito misticismo, né? Como você coloca uma agulhinha aqui, melhora a dor de cabeça. Então, hoje em dia, se é comprovado. Achavam que era uma coisa dos deuses, né? Isso, não, ainda muita gente ainda tem essa sensação, visão, né? Esse misticismo da acupuntura. Por quê? Eu acho que é até interessante, porque como há 5.000 anos se sabia essa ligação de neurônios. Não é verdade? Você vai falar, eu vou perguntar para você sobre o mecanismo de acupuntura. Como se conhecia isso há 2.000 anos, 3.000 anos atrás? É interessante, né? Muito interessante. Mas mesmo ainda tendo todo esse conhecimento, ainda há algumas pessoas que têm dúvida, né? Tem. Isso já muitas vezes até muitos profissionais. Né? Isso já é ciência. Isso já é ciência. Isso já é ciência. Você poderia até começar a falar para a gente sobre o mecanismo de ação da acupuntura. Então, né, os mecanismos de ação da acupuntura, existem pontos de acupuntura em várias partes do nosso corpo. Esses pontos de acupuntura já foram dissecados em cadáveres e viram que esses pontos de acupuntura são terminações nervosas. Então, quando você estimula esse ponto, o que acontece? Você libera neurotransmissores que vão atuar a nível local, a nível espinal e supraespinal. Então, ele difunde, ele não tem só uma ação local, ele difunde. Liberando substâncias que também são neurotransmissores e que vão atuar naquilo que a gente deseja, ou para uma analgesia, ou para acalmar a pessoa. Bom, depende dos pontos que você atua. Tá? Então, os pontos de acupuntura são terminações nervosas. Isso já é ciência, né? Isso já é... Pela medicina tradicional chinesa, são os meridianos, né? Então, que são muitos pontos. Então, né? Isso é o que os médicos, né? Isso é o que o Ocidente viu. Isso. No Oriente, o que eles falam? Que no nosso corpo existem vários meridianos. Meridianos são canais por onde circulam energia, tá? Então, no Oriente, os pontos de acupuntura são meridianos. Isso. E eu gostaria, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouquinho mais, que é interessante falar da medicina tradicional chinesa. Gente, daqui a pouco a gente volta, vamos dar uma paradinha para um breve intervalo. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com a doutora Isabel Cristina sobre acupuntura. Terminamos o primeiro bloco, a doutora Isabel falando sobre os mecanismos de ação da acupuntura. Você falou tanto da parte como hoje é comprovado cientificamente, e você estava falando sobre o mecanismo oriental. Isso, fale mais um pouquinho. Então, né, o método oriental, né, a gente sabe, né, eles sabem, né, e agora a gente sabe também, que no corpo da gente existem vários meridianos que circulam energia, são canais de energia.
E, por exemplo, o mecanismo da dor, né? Como é que funciona? A gente sabe que na medicina ocidental, a gente estimula neurotransmissores, né? Na medicina oriental, eles falam o seguinte: quando você tem uma dor, né? Por exemplo, uma dor aguda, você caiu, torceu o pé e esse pé ficou doendo. Você vai lá, faz acupuntura, faz pontos locais, porque são dores agudas, então são pontos mais locais, melhora rapidamente. Então você desbloqueou, então eles sabem que aquela dor é porque você bloqueou a passagem daquela energia. Então quando você pontua aquele canal, você libera a energia, automaticamente a dor melhora, ou o processo inflamatório. Existe também a teoria, quando você tem esse desequilíbrio do yin e do yang, que com o tempo você vai bloqueando os canais de energia. Por exemplo, uma pessoa extremamente estressada, pavio curto, estourada, ela começa a acumular energia que com o tempo isso vai eclodir em algum lugar do nosso corpo. Por exemplo, um infarto, uma úlcera de estômago, a longo prazo isso vai repercutir. Tá? Então isso é a teoria dos chineses. E uma coisa que eu gostaria assim de dar ênfase, né, que a acupuntura, ela não é só um tratamento quando a doença já está instalada. Assim, você pode muito bem fazer acupuntura para prevenção, por exemplo, de uma doença crônica, tá? Se você se sente bem, se sente equilibrado, ótimo, mantenha-se assim. Você tem indicação de fazer acupuntura, é para justamente se manter bem. Tá? Não é só para tratar a doença, é para evitar a doença também. Porque hoje sabe, e é sabido até pela medicina ocidental, que, por exemplo, pessoas com depressão têm uma probabilidade muito maior de ter câncer. Isso já é fato, né? Se você consegue combater essa depressão, melhorar esse quadro, não que você não vai ter, você pode ter por outras razões, mas... E é interessante que, quando fala de emoções, a medicina chinesa fala muito de emoções. Emoções que a gente tem normalmente, né? O medo, a alegria, a tristeza. Quando essa emoção se exacerba. Exatamente. Preocupação. Preocupação é uma emoção que a gente tem que ter? Tem que ter. Mas quando a preocupação é demais... É excessiva, né? Alegria, a gente tem que ter alegria. Até alegria demais. Faz mal. Né? Quantas... Já aconteceu, ganhou na loteria, ficou alegre e infartou. Exatamente. Então, quando essa emoção desequilibra, a tristeza, a gente fica triste, é óbvio, a tristeza é demais. Então, isso é importante. Dosar, né? Dosar as emoções. Isso, as emoções. Fala pra gente, vamos continuar falando sobre os métodos de aplicação da acupuntura. Tá. Você tem a acupuntura tradicional, com agulhas. Fala um pouquinho. Então, nós temos a acupuntura com a introdução de agulha em determinados pontos. Esses pontos, eles são escolhidos a partir de uma boa anamnese, conhecer o paciente, pela queixa do paciente, você vai introduzir a acupuntura. Tem alguns pontos que são mais superficiais, outros pontos são mais profundos, então aí a gente tem que dosar, tá? Tem a eletroacupuntura, que é colocado o eletrodo nessa mesma agulha, tá? Que são estímulos elétricos, muito usado para dor, tá? Para analgesia, ela é muito boa. Tem a moxa, que é quando você aquece esses pontos, é de acupuntura, é feito por um bastão de erva, ou também pode fazer pelo método elétrico, né? A moxa elétrica. A moxa elétrica, que é justamente o aquecimento desse ponto de acupuntura. Também bastante usado. Tem as ventosas, né? As ventosas é um cone que suga, né? Bem no local do ponto de acupuntura. Usado muito para asma, para alguns casos de dor. E o laser, né? Que a gente usa muito em criança, né? Que é um método não invasivo e que tem boa aceitação, principalmente pelas crianças. Isso. E até por isso era importante você falar, a acupuntura dói? Não dói. Né? As pessoas têm muito medo, né? Tem muito medo. Tem muito medo. Eu acho que a agulha dá medo. Muitos pacientes que procuram a gente e eles falam, puxa vida, eu demorei tanto tempo, eu não sabia que não doía. Tem alguns pontos que a gente sabe que na hora que você introduz a agulha, você sente um pouco. Mas não é uma dor insuportável. Eu tenho criança de 7 anos que faz com agulha, faz questão de ser com agulha.
Porque é uma característica importante das crianças é dormir, né? Nossa! A grande maioria dorme. Eles relaxam, verdadeiramente eles relaxam. Às vezes as pessoas não acreditam, não só acreditam. Quando vê realmente. E olha, a gente tira as agulhas e eles continuam dormindo. A gente tem que chamar os pais para ajudar a tirar. É muito legal. É muito interessante mesmo. É muito legal. Então, todos esses métodos é escolhido conforme a patologia e conforme o paciente. Conforme o paciente, a aceitação do paciente também, né? Isso. A gente não pode obrigar o paciente a fazer com agulha. Não, mas eu não quero, mas você vai fazer? Não. A gente pode usar outros recursos. Isso. Existe também tem a acupuntura tradicional e tem as segmentares, né? Que é a crânio, a aurícula, a acupuntura. Então, a crânio também bastante usada, a cranioacupuntura, que são a introdução é de agulha no crânio. Isso, tá? no couro cabeludo. Isso, no couro cabeludo, não é diretamente no osso, é no couro cabeludo, né? E aurícula, que a gente sempre associa, a gente lá no nosso consultório, a gente sempre associa a aurícula acupuntura, que são pontos na orelha, feitos com semente, tá? Não é com agulha, a gente não faz com agulha, a gente faz com semente. Tem até algumas agulhas, mas aí são bem doloridas. São bem doloridas, né? A gente não tem muito hábito de fazer, que são pontos de acupuntura, só que são localizados na orelha. Isso. E a gente usa muito para manutenção, a gente não usa para tratamento. Né? A gente usa para manutenção. Porque tem até alguns casos, tem pessoas que usam a aurícula acupuntura para tratamento, não faz acupuntura tradicional. A gente, no caso, acaba usando mais para uma manutenção. O paciente mantém durante a semana. Eu, particularmente, eu não tenho experiência tratando o paciente só com aurículo. Não tenho essa experiência. Também não tive oportunidade, porque quem vai no nosso consultório sabe que a gente faz com agulha. Né? E que a agulha não dói, né? Lógico. Isso que é importante, porque é um mito mesmo. Um mito. Realmente, quando você vê, mas a agulha é bem fininha, geralmente os pontos acabam, não dói mesmo. O medo é maior do que... eu acho que a dor, às vezes, que o paciente procura a gente é muito maior do que a dor da introdução da agulha. Né? E assim, são várias patologias, que até é uma das coisas que difere, né? A medicina oriental, gostaria até que você falasse da medicina oriental, da medicina ocidental, mas como a gente está no Ocidente, são várias patologias que são tratadas pela acupuntura. Olha, as dores, elas são unânimes, né? No consultório. São várias dores, lombalgias, cervicalgias, dorsalgia, dores reumáticas, fibromialgia também é procurado, dor no joelho, dor no calcanhar, cefaleias, enxaquecas, insônia também tem grande procura. Tem as patologias alérgicas, né, a asma, a rinite, também procuram bastante a gente. E principalmente distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, bipolaridade, angústia. Mas eu vou ter que te cortar mais um pouquinho, você desculpa. A gente vai ter que dar mais uma paradinha para um breve intervalo. E no terceiro bloco, vamos falar das patologias mais comumente tratadas. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com a doutora Isabel Cristina Souza Gagnin. A doutora Isabel é pediatra e acupunturista e hoje a gente está conversando sobre acupuntura. Terminamos o segundo bloco falando sobre as patologias que mais comumente são tratadas pela acupuntura. Então, se você quiser dar uma revisadinha... Então, eu falei das dores no geral, né? Hérnia de disco, cervicalgia. E uma coisa importante também que a gente trata é criança, né? Crianças que têm quadro de infecção de repetição, aquele bebê que chia, as bronquites. A gente usa bastante o laser. Isso. Outras patologias, ótimos resultados. Excelentes resultados. Quanto ao resultado, uma pergunta que eu queria que você explicasse. Medicação e acupuntura, porque muitos desses patologias, tem patologias agudas, as patologias crônicas, você tem medicamentos que você usa diariamente. Tem. E como que é o resultado?
da acupuntura e do medicamento? Eu falo muito para os pacientes o seguinte, e eu realmente falo, que tem algo a mais na acupuntura que a gente não conhece. A gente faz acupuntura em 2 pacientes com a mesma patologia. Um paciente responde assim no primeiro dia, o outro responde no 5º, na 6ª sessão é de acupuntura. Existe algo a mais, eu acredito que seja a energia de cada paciente. Porém, o resultado final é o mesmo. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Porém, você tem um resultado tão bom quanto uma medicação. A única diferença é que na acupuntura você não vai ter o efeito colateral da medicação. Isso. Tá? Mas o resultado é tão bom quanto. E uma coisa que eu acho importante também, que o que diferencia a medicina ocidental da oriental, é o próprio diagnóstico. O diagnóstico é diferente. Você chega com... O paciente te procura por causa de uma dor lombar, de uma hérnia de disco. Isso. Mas esse não é o diagnóstico Não da é o medicina diagnóstico. A gente faz uma anamnese. O paciente tem uma asma. Isso. Então, na medicina ocidental, você trata o quê? A asma. Então, eu tenho um remédio para asma. Isso que você falou é muito importante, né? Um exemplo, se você tem asma, fulano tem asma, eu dou o mesmo medicamento. Isso é importante na medicina tradicional chinesa. Mesmo sendo asma, muitas vezes, às vezes patologias diferentes você trata com os mesmos pontos. Com os mesmos pontos. E são patologias diferentes. Quando o paciente vem numa primeira consulta, a gente faz uma anamnese do paciente, tá? A gente tira a história do paciente porque a gente faz um diagnóstico na medicina oriental, né? O paciente, por exemplo, com asma. O que tem o paciente com asma? Você tira a história dele e você vê que ele vem com esse desequilíbrio, assim, então ele tem um desequilíbrio do yin e do yang muito crônico. Então você tem uma falta de energia no pulmão, uma falta de energia no estômago. Então você tira essa anamnese para tratar o paciente como um todo. Você não vai simplesmente tratar a asma dele. Você vai tratar o desequilíbrio que ele traz de muito tempo atrás. Tá? Então, quando você faz acupuntura, você não pontua só o pulmão, um exemplo da asma. Você pontua o paciente como um todo. Porque às vezes aquela asma está com uma deficiência de energia, às vezes uma energia ancestral que ele trouxe intraútero. Você não sabe como é que foi a gestação daquela mãe, né? Como é que foi aquele parto. Então, essa é a diferença. Isso. Eu acho que, você falando isso, é até um dos motivos que eu acabei me apaixonando pela acupuntura. Exatamente. E a pergunta que eu te faço, o que te levou, né, você já com o que mais com uns 15 anos de pediatria, procurar a acupuntura? O que te procurou, o que te levou a isso? 2 motivos que eu acho assim que foram os mais importantes. Primeiro, que eu teve uma época assim da minha vida, depois de formada, muito estressada, muito agitada, muita coisa. Eu fui fazer acupuntura e eu me senti muito bem, né? Eu me senti super bem, eu não entendi o porquê desse bem, né? E eu acabei me interessando. Outra coisa também que me fez levar a conhecer mais a acupuntura, eu tratei minha filha, né? Quando ela entrou na escolinha, ela ficou muito doente, eu tratei com laser numa colega que fez acupuntura em mim. E eu queria entender isso, né? Como é que você pode ficar bem sem precisar tomar remédio, né? Aquela rotina, né? De comprimido, Não, então isso me encantou, né? E poder, principalmente na época que eu fazia pediatria, como poder dar menos medicamento às crianças, né? Porque às vezes a mãe procura você toda semana, a criança cada hora com uma patologia, e toda hora você tem que mudar medicamento, né? Então você foi procurar outros métodos, outras maneiras de melhorar, né? Eu melhorei, eu achei que eu melhorei bastante. E eu queria passar isso para outras pessoas. Eu acho que foi a partir daí que eu me interessei pela acupuntura. E valeu a pena. Muito, porque eu gosto. Tudo que eu aprendi eu uso. Tudo que eu aprendi eu uso. E eu acho que eu estou bem, assim. Eu acho que eu melhorei o meu modo de vida, o meu modo de encarar as coisas, encarar a realidade, né? Então...
E uma coisa que é importante, que eu queria até que você falasse, que você está falando, eu procurei a acupuntura. E a pessoa que está nos assistindo, que faz um tratamento, hoje em dia a gente sabe que, como eu faço, muitos colegas médicos encaminham o paciente para a acupuntura, principalmente dores. Encaminha mesmo. Muitos neuros, muitos reumatologistas, ortopedistas encaminham. Agora, não necessariamente o médico precisa encaminhar. Não. Então, como o paciente chega no consultório, no seu consultório? É só ele ligar e marcar consulta. Isso. Não precisa de ter encaminhamento. Ele vai a uma consulta. Uma consulta médica. Médica. Isso que era deixar bem claro, você vai passar pelo médico. É uma consulta médica. Tá. Assim, tem outros profissionais que fazem acupuntura? Tem. Eu não desmereço nenhum profissional que faz acupuntura, mas uma das coisas que é muito importante saber é que o médico, ele é formado para dar um diagnóstico. Exatamente. E uma das coisas que eu mais falo nisso, a importância do médico na acupuntura, é o que você falou, a acupuntura melhora. A acupuntura melhora muito a dor. Exatamente. E o que é importante também a pessoa saber, que a dor é um aviso que algo não está bem. Exatamente. Então, é importante a pessoa saber que a acupuntura melhora a dor num câncer. Um câncer que muitas vezes não está diagnosticado. Exatamente, a diferença está aí. Se me chega um paciente, né, no consultório com dor, sem um diagnóstico, eu posso fazer esse diagnóstico, eu posso solicitar exames e caso não for da minha área e eu tiver alguma dúvida, eu posso encaminhar para um colega, para um especialista, para ele realmente fazer um diagnóstico mais concreto. Mas a gente, como médico, a gente pode solicitar exames, a gente pode dar medicamento, né? Hoje em dia, os convênios, muitos convênios, claro. Todos os convênios já cobrem a acupuntura, tá? Para médicos que têm especialização, que têm o título de especialista. Né? Se não tiver título de especialista, os bons convênios não credenciam. Isso. Eu acho que nenhum convênio. Isabel, mais uma vez eu te agradeço. Eu quero até que o pessoal saiba que para você estar aqui hoje comigo é porque você está de férias do Guilherme Álvaro. Só assim que você pôde estar aqui, mas graças a Deus... Não, foi um prazer estar aqui. Isso. Chega ao fim mais um Saúde no Polo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.